Olá, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo? Professor Leandro, professor de matemática aqui do curso Estou Preparado. Na aula de hoje, vamos estudar um pouquinho de permutação. Lembrando que na aula passada a gente já teve a ideia de princípio multiplicativo e princípio aditivo. Também estudamos um pouquinho de fatorial do número, que vai nos ajudar bastante nessa aula. Permutação. O que vem a ser permutação? Na verdade, permutação é apenas você trocar letras ou números. Permutar é sinônimo de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar, de trocar objetos. Vamos analisar um exemplo. Diz o seguinte: quantos e quais são os anagramas da palavra Léo? Então, vamos analisar o seguinte. Como nós já sabemos, permutação você vai trocar, embaralhar. Léo. Isso aqui é um anagrama. Tem outra maneira de se escrever com essas três letras uma outra palavra? Tem sim. Você vai trocar a posição de E com OU. Vai ficar Loe. Observe um anagrama, não importa se tem sentido ou não. Ó, você começou com L. Vamos agora começar com O. Pode ser O, L, E. E vamos trocar aqui, permutar. O, E, L. Observe que você já teve 4 anagramas. Você começou com L, começou com O, falta começar com E. Pode ser E, O, L, e você vai permutar o O com L. Então, vai ficar E, L, O. Então, quantos anagramas dá para você fazer com a palavra Léo? 6 anagramas. Tá certo? Não importa se tem sentido ou não a palavra. Agora, observe o seguinte. Logicamente que uma palavra grande, você não precisa fazer isso. Se eu perguntasse quantos anagramas dá para você fazer com a palavra Léo? 1, 2, 3. Observe que todas as letras são distintas. Então, para aqui, minha gente, eu tenho quantas possibilidades? Qualquer um dessas três. 3. E para aqui, eu tenho quantas possibilidades? 2. E para aqui, eu tenho quantas possibilidades? 1. Pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 2 vezes 1, dá 6 possibilidades. Está aqui, 6 anagramas, ok? Então, essa é a ideia de permutação simples. Permutação simples, onde os elementos não se repetem. E quando os elementos se repetem? Logo mais, tá bom? Eu quero que vocês entendam isso. Permutação simples, os elementos não se repetem. Aí, gente, estou explicando o que vem a ser permutação simples e a ideia de fatorial do número. Tá certo? Diz o seguinte, de modo geral, a pergunta é de quantas maneiras podemos ordenar em fila N objetos distintos? Podemos escolher o primeiro elemento da fila de N maneiras. Agora, de quantas maneiras podemos escolher o segundo elemento da fila? De N-1 maneiras. Prosseguindo desta forma e usando o princípio multiplicativo, fica claro que o número de anagramas ordenados que podemos obter em todos esses n elementos é dado por n, n-1, n-2, n-3, até você chegar em 1. Ou seja, esses agrupamentos ordenados diferem pela ordem, recebeu o nome de permutação simples, onde nós vamos indicar o seguinte: permutação de n elementos é igual a n fatorial. Vamos a um exemplo aqui. Quantos anagramas da palavra SIDA? SIDA. Observe o seguinte, que SIDA todos os elementos são distintos. Ou seja, vai ser uma permutação de 4 elementos, ou seja, 4 fatorial. Como a gente já tem a noção do que veio a ser fatorial da aula passada, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 anagramas. Tá certo? Permutação simples, onde os elementos não se repetem. E se os elementos se repetir? Vamos analisar agora. Ou vamos continuar. Antes disso, vamos ver um pouquinho de fatorial. Relembrar um pouquinho de fatorial, né? O valor obtido por P de n é dado, é também chamado de fatorial do número natural n, indicado por n fatorial. Então, como já sabemos, né? N fatorial. Isso aqui equivale a n vezes n menos 1, depois n menos 2,
Depois, n menos 3 e assim 3 vezes 2 vezes 1. E realmente, ó, vamos lá, 8 fatorial. Você vai começar com 8. Aqui, 8 menos 1. Depois, 8 menos 2. 8 menos 3. E assim até chegar ao 3 vezes 2 vezes 1. Observe que aqui você vai tirar uma unidade, depois tirar 2, tirar 3 até chegar em 1. Então, 8 fatorial nada mais é do que 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Essa é a ideia de fatorial, tá bom, gente? Bem legalzinho, né? Agora, como eu falei para você na primeira aula, né, sobre o princípio multiplicativo, se for para você simplificar, se você for para simplificar 12 fatorial sobre 11 fatorial. Não é necessário você fazer o 12 fatorial até 1 e o 11 fatorial até 1. Você faz 12 vezes 11 fatorial sobre o 11 fatorial. Você simplifica e vai ficar 12. Rapidinho aqui. 10 fatorial sobre 8 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial. Eu simplifico. 10 vezes 9, 90. Ok? Tranquilo. Então, a ideia de fatorial é bem tranquilinho, bem fácil. Permutação simples. Ok, já foi. E se for permutação com repetição? Observe que o próprio nome já está falando. Tem alguns números ou letras que vai se repetir. O número de permutação de n elementos, dos quais alfa é de um tipo, beta é de outro tipo e gama de outro tipo, com alfa mais beta mais gama é igual a n. É dado por permutação de n elementos, onde tem alfa, beta e gama. Lembrando o seguinte, se eu somar alfa mais beta mais gama, tem que ser igual a n, tá bom? Tem que ser igual a n. Então, isso aqui vai ficar n fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial e gama fatorial. Isso aqui, quando isso vai ocorrer? Quando os elementos se repetem. Permutação com repetição, tá bom? E quando eu somar esses elementos aqui, tem que ser igual a n, certo? Lembre disso. Alfa, n fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial e gama fatorial, tá certo? Belezinha? Como assim? Vamos fazer alguns exemplos. Vamos lá fazer alguns exemplos para a gente ver que é fácil as coisas. Quantos anagramas possui a palavra arara? Então, vamos analisar aqui, minha gente. Questão 1. Questão número 1. Arara. O primeiro passo é o seguinte. Tem elementos que se repetem? Tem. O A se repete 3 vezes. E o R se repete 2 vezes. E o meu N? N é a quantidade de letras. 1, 2, 3, 4, 5. E observe que N é igual à soma de A mais R. É ou não é? N é 5, A é 3 e R é 2. 3 mais 2 equivale a 5. Observe que você quer saber a quantidade de anagramas, você vai permutar, só que tem elementos repetidos. Então, é permutação de 5, onde o A se repete 3 vezes e o R se repete 2 vezes. Então, isso aqui equivale a 5 fatorial sobre 3 fatorial e 2 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. E o 2 fatorial é 2 vezes 1. Eu posso cortar esse 3 fatorial com 3 fatorial. Vai ficar 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1 é 2. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. Então, quantos anagramas da palavra arara? 10. 10 anagramas. Isso você encontra na letra C. Ok? Questãozinho legalzinho, bem interessante. A questão 2. A questão 2 diz o seguinte. O número de anagramas da palavra conjunto. Então, vou escrever aqui bem bonitinho a palavra conjunto. Só que ele deu algumas condições, né? Que começam com C e terminam com T. Então, vamos analisar o seguinte. Conjunto tem quantas letras? 3, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segundo o problema, diz o seguinte, que tem que começar com C, então eu vou fixar ele. E tem que terminar com T, vou fixar ele, tá certo?
Porque obrigatoriamente tem que começar com C e terminar com T. Então, isso aqui já é fixo. Então, só tem uma possibilidade para aqui, que é o C. E para o último, só tem uma possibilidade, que é o T. Observe que você ficou com quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já vou aqui, bem bonitinho, descartar o C. E eu vou descartar o T, porque ele já foi usado. Obrigatoriamente, tem que começar com C e terminar com T. Então, ficou quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou 6 letras. Para aqui você ficou com 6 letras. Só que tem alguma que se repete. O O se repete 2 vezes. O N se repete 2 vezes. O J apenas uma vez. E o U apenas uma vez. Ou seja, é uma permutação de 6 elementos, onde o O se repete 2 vezes, o N 2 vezes, o J apenas uma vez e o U se repete apenas uma vez. Apenas para você fixar. Se eu somar 2 mais 2 mais 1, vai dar justamente o total de elementos, que é 6. Então, permutação de 6 elementos, onde o O se repete 2 vezes e o N se repete 2 vezes. O J apenas uma vez e o O apenas uma vez. Lembrando da expressãozinha matemática, 6 fatorial sobre 2 fatorial e o 2 fatorial. 1 fatorial é o próprio 1, não precisa colocar. Então, isso aqui fica 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, 2 fatorial e 2 vezes 1. Eu posso simplificar. Vamos fazer a conta aqui. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3 é igual a 360, dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. 360 dividido por 2 é igual a 180 anagramas. Da palavra conjunto, com qual condição? Que comece com C e termine com T. 180 anagramas. Isso você encontra na letra C, tá bom? Tranquilo. 2 questãozinhas, bem legal, bem bacana. Vamos para a próxima questão. Vamos para a questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte. A quantidade de números diferentes que obtém-se permutando de todos os modos possíveis os algarismos do número 25, questão 3. Questão legal essa aqui também. Questão 3. 25 milhões 554.252. Observe, minha gente, que você tem elementos repetidos, certo? Por exemplo, o número 2. O número 2 aqui se repete quantas vezes? O número 2, ele se repete. Vamos analisar aqui. 1, 2, 3 vezes. O número 2 se repete 3 vezes. O número 5 se repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Observe que o número 4, ele se repete apenas uma única vez. Mais uma vez. Vamos analisar aqui com calma. O número 2 se repete 3 vezes. O número 5 se repete 4 vezes. O algarismo 4 se repete apenas uma única vez. Então, observe o seguinte. O total de números é 8. Se você somar 3 mais 4 mais 1, vai encontrar o total de elementos, que é 8. Então, permutação de 8 elementos, onde tem alguns que se repetem, que é o 3, 4 e o 1. Utilizando a expressão matemática, 8 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial e 1 fatorial. 1 fatorial é o próprio 1, não precisa você colocar. Então, isso aqui equivale a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre o 4 fatorial. Vou colocar ele aqui porque eu vou simplificar. E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 1 fatorial, como eu falei para vocês, igual a 1. 1 em multiplicação ele é neutro. Eu posso cortar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. Observe o seguinte, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Eu posso cortar esse 6 com esse 6. Eu fiquei com 8 vezes 7 vezes 5.
Observe. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 7 dá 280. 280 anagramas. Isso aí você encontra na letra C. 280 anagramas. Questão legal também, interessante. Vale a pena você rever outra vez essa ideia de permutação, tá bom? Vai ter questões muito mais elaboradas, bem tranquilinho. Você vai tirar onda na sua provinha. Vamos lá. Questão número 4. Quantos anagramas tem a palavra planilha? Rapidinho aqui. Questão número 4. Planilha. Planilha, minha gente. Aí, observa o primeiro passo. Permutação simples ou com repetição? Com repetição. Por quê? Vamos analisar aqui. O L. A letra L se repete quantas vezes? A letra L se repete 2 vezes. A letra A se repete 2 vezes. A letra A se repete 2 vezes. P, apenas uma única vez. O N, a letra N, uma única vez. O I, apenas uma única vez. E o H, apenas uma única vez. E o N, que é o total de letras, 3, 6, 8. 8. Se você somar essa parte aqui, tem que ser igual ao total de elementos, que no caso é 8. 4 com mais 4, 8. Tá certo. Então, permutação de elementos repetido. Então, é permutação de 8 elementos, onde tem alguns que se repetem. 2, 2. Apenas uma questão matematicamente. Lembrando que o 1 aqui não é necessário você colocar, que o 1 é neutro. Então, vai ficar 8 fatorial sobre 2 fatorial e o 2 fatorial. Então, equivale a 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial, e o 2 fatorial é 2 vezes 1. Lembrando que 1 fatorial não coloquei aqui, tá bom? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vai dar o próprio 1, e 1 na multiplicação ele é neutro. Eu posso cortar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial, e vamos fazer a continha agora. Vamos analisar o seguinte aqui. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 6 dá 120. 120 vezes 3 dá 360. Então, isso aqui é 360. E 8 vezes 7 é 56. 56 vezes 56 vezes 360, que foi 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. E 2 vezes 1 dá 2. Aqui você já pode simplificar. 360 dividido por 2 dá 180. Então, é 56 multiplicado por 180. Do ladinho da prova, você vem 180 e multiplica por 56. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 8, 48. 8 sobre 4. 6 vezes 1, 6. Com mais 4, 10. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 8, 40. 0 sobre 4. 5 vezes 1, 5. Com mais 4, 9. Somando essa parte aqui, você vai encontrar 10.080. 10.080 você encontra na letra D. Para a próxima questão, para não perder tempo, questão número 5. A questão número 5 diz o seguinte, questão 5. O número de anagramas que pode ser formado com as letras da palavra caule, com algumas condições, que começam e terminam por consoante. Opa, isso aqui é mais legalzinho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro passo, observe que todos os elementos são repetidos. Deixa eu colocar aqui. Consoantes e vogais. Apenas para você ficar bem bonitinho aí. Consoantes. Tem duas consoantes. Consoantes tem 2. E, consequentemente, vogais, 3. Qual foi a condição que o problema deu? Tem que começar com consoantes e terminar com consoantes. Para eu começar com consoantes,
para começar com consoantes, obrigatoriamente, e terminar com consoantes. Para começar com consoantes, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho duas possibilidades para essa primeira aqui, para eu começar com consoantes. Vamos supor que eu utilizei a letra L. Então, para aqui, só fiquei com uma possibilidade, o C. Então, só tenho uma possibilidade para aqui. E vogais? Vogais, agora eu posso utilizar qualquer uma das três aqui, ó, nesse espaço, ou seja, 3 fatorial. Então, o total de anagramas da palavra caule, que começa com consoantes e termina com consoantes, é dado por 2 vezes 3 fatorial vezes 1. 2 vezes 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. 2 vezes 1, 12, 2 vezes 1, 12. Então, 12 anagramas. Com quais condições? Que eu comece com consoante e termine com consoante. Gabarito, letra D. Ok? Vamos para a próxima questão, número 6. Questão número 6 diz o seguinte. Questão 6. O total de números naturais de 7 algarismos, tais que o produto dos seus algarismos seja 14. Meu Deus. O produto desses 7 números tem que ser igual a 14. Então, qual seria a ideia? O primeiro passo, minha gente, você vai fatorar o 14. Só que o 14 pode ser escrito como 2 vezes 7, você fatorando ele. Só que tem que ter 7 algarismos. Então, vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o produto desses 7 algarismos tem que ser igual a 14. Então, pode ser 2 vezes 7. E agora aqui, para ser igual a 14, você tem que preencher obrigatoriamente esses espaços com o algarismo 1. Obrigatoriamente, apenas com o número 1 para dar 14. Agora, observe que pode ter essa situação aqui. 3, 6, 7. Você pode começar com 1, 2, 1, 1, 1 e o 7. Observe que você pode permutar que sempre o resultado dessa multiplicação aqui vai ser igual a 14, sempre. Então, qual é o primeiro passo? Você pegar 14 e fatorar. 14 pode ser escrito como 2 vezes 7, 2 vezes 7, só que tem que ter 7 algarismos. Então, obrigatoriamente, os outros 5 você tem que preencher com 1. Ou seja, isso aqui é uma permutação de 7 elementos, onde você vai se repetir 5. Porque o 1 se repete 5 vezes, o 2 apenas uma vez e o 7 apenas uma vez. Então, isso aqui, pela expressãozinha matemática, é dado por 7 fatorial e o 5 fatorial, fazendo continha de barraca, né? Todo mundo já sabe disso aqui. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Sobre 5 fatorial, você simplifica. E 7 vezes 6 equivale a 42. Tranquilo? Show de bola. Questão. Legalzinho. Letra C. Ou letra D. Legal. Ok, só isso mesmo, né? Tem mais uma questão? Tem mais uma? Vamos para a próxima. Questão 7. Questão 7. Questão bem legal. Essa questão 6 foi bem legal. Bem divertida. Gostei dela. Se não está preparado, hein? Perde a questãozinha fácil. Questão 7. Diz o seguinte. Um anagrama de uma palavra é uma reordenação de qualquer de suas letras. Por exemplo, ASAC é um anagrama da palavra casa. CAIS é um anagrama da palavra casa. A palavra militar tem a seguinte quantidade de anagramas. Então, vamos lá. Militar. Militar. Primeiro passo. Tem algum elemento que se repete? Tem, não é? O I se repete. A letra I se repete 2 vezes. Observe que o M só se repete uma vez. O L também, o T também, o A também e o R também. Ok? Então, isso aqui é uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, onde apenas se repete o número I 2 vezes. Consequentemente, o M uma vez, o L uma vez, o T uma vez, o A uma vez e o R uma vez. Então, pela expressãozinha matemática, 7 fatorial sobre 2 fatorial. Lembrando que o 1 eu não vou colocar, porque 1 é neutro. Então, é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Agora, o trabalhinho aqui é você multiplicar isso aqui, mas vamos lá. 6 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60.
60 vezes 6 dá 360. Então, é 7 multiplicado por 360. Vamos ver, 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3 dá 360. 7 vezes 360. Do cantinho da prova lá, 360 multiplicado por 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 6, 42. 2 sobre 4. 7 vezes 3, 21. 21 com mais 4, 25. E total. Então, o total de anagramas da palavra militar é 2.520. O gabarito você encontra letra C, ok? Tranquilinho. Essa foi a aula de hoje de permutação. Forte abraço, até mais. É isso aí.